Cara, o vídeo é sobre o. Como é que eu vou falar? É conclusões que eu tenho chegado após ver toda essa movimentação, né, cara? Tanto de machosfera quanto de vamos dizer assim, né? Social, cara, que a gente tem visto, né? Então eu vou deixar aqui um. Não é nenhum relato, são percepções que eu tenho tido de aonde a gente chegou e para onde eu entendo que a gente vai, entendeu? Esse negócio de red pill, de masculinidade, de sexta onda, entendeu? É sobre isso. Cara, vamos por parte, né? Primeiro, né? Eu vou entrar no conceito político. Cara, o que eu entendo? Eu acho que o nosso poder, né, né, executivo, né, de modo geral, ele entendeu que existe um problema social, entendeu? Existe um problema social advindo muito dessas políticas, desses incentivos políticos, né? Essas coisas muito política afirmativa, né? E aí o que acontece, cara? Em cima disso, o que acaba com o que tá rolando? Eu vou falar o seguinte: o governo e o poder executivo não vai retroceder, tá? Essa coisa aí que a gente vê muito criador de conteúdo falar que o governo vai ter que retroceder com as leis pró-feminismo, não vai, tá? Isso é mentira, não vai. Porque o que acontece, cara? A gente sabe que hoje o que ganha a eleição é voto feminino, porra. Se tu não tiver voto feminino, tu não ganha eleição, porra. Entendeu? Essa é a realidade, mano. Então, assim, não tem nem muito o que fazer, cara. É o famoso igual a seleção brasileira, amigo. É o que tem, porra. Entendeu? Então, não vai ter retrocesso de política afirmativa, tá? Essa é a primeira coisa que eu tenho concluído hoje no atual cenário do Brasil, né? E então, assim, não espere que todas as pessoas vão, todos os homens, né? Eles vão acordar, vão abandonar, vai pular fora, que arrumar um abismo, que dessa vez não passa. Cara, isso não vai acontecer não, hein? Já parei, já observei bastante, entendeu? Porque a realidade é uma só. Cara, o homem ele sabe que tá inviável é relacionamento. Ele sabe que tá inviável. Primeiro, o brasileiro, eu ainda tô na questão política, o brasileiro, ele tem um defeito de achar que ele vai, tipo, porra, ele cismou que ele é americano, entendeu? Então, ele não vai ter retrocesso. O brasileiro, acho que é igual americano, ele comprou essa ideia muito vendida por político de sonho americano, de família americana. Cara, família brasileira. Caralho, como é que eu vou te falar isso? Porra. Então, é tipo assim, a comunidade afro-americana, ela é muito mais semelhante à comunidade brasileira, ao povo brasileiro, do que o branco americano. É tipo isso, entendeu? Então, assim, tanto que você vê que, assim, ó, tu pega uma série. É só tu pegar aquele estudo das séries. Tipo assim, tu pega uma série igual Friends, que mudou tudo o conceito social de relacionamento. Cara, se tu for ver aquela série ali, ela mira a classe média brasileira, cara. Entendeu? Classe média alta, pô. Ela não mira o pobre. Entendeu?
Então é tipo assim, se você pegar todo mundo odeia o Chris, é só você reparar por que eu tô falando que a comunidade afro-americana ela é muito mais parecida com a comunidade brasileira do que assim aquela coisa de classe média do americano, família americana raiz. Por quê? É só você ver as piadas e como que o seriado Todo Mundo Odeia o Chris, todo brasileiro, de todas as classes ele se identifica, menos os super ricos, entendeu? Então, assim, o que o brasileiro não entendeu é isso. Ele comprou uma ideia, cara, que não vai funcionar aqui não. Então, assim, família brasileira, ela é bem isso que a gente vê hoje em dia. Ela é híbrida, né? A família brasileira ela é mais híbrida. Ela não é, como se fala, ela não é aquela coisa assim, pô, pai, mãe, filho, filha. Isso aí tem, mas assim, tem muito mais coisa do que só isso, entendeu? A família em si, ela não é a nível Brasil, né? Brasileiro médio, ela não é desse jeito que o pessoal fica vendendo aí não. Entendeu? Isso é porque eu falo, isso é aqueles papo, aquelas conversas fiadas de conservador que cismou que a gente tem que viver igual a família americana média de trás de wife. Isso não existe no Brasil. Essa é uma conclusão que eu já percebi, cara. Outra coisa, né? Tô esmiuçando só a parte política, vou te mandar os outros áudios porque eu vou por partes, né? São conclusões que eu tô emitindo. Outra coisa, tá se tentando colocar aquele discurso de mordaça, né? Na política brasileira, né? Que eu particularmente discordo. Eu já falei isso para muitos colegas meus, amigos particulares, e eu falo para você. No Brasil, você não consegue ser político se você não tiver culpa no cartório. Porque eles precisam ter alguma coisa para te controlar. Entendeu? Então essas coisas que estão acontecendo, que a gente viu que aconteceu com o Bolsonaro, que a gente viu, que a gente é da mesma faixa etária, que a gente acompanhou no impeachment da Dilma, né? Aquelas coisas todas ali, cara, todo político brasileiro ele tem que ter culpa do cartório, cara, senão ele não consegue ser político. Entendeu? Porque alguém tem que controlar eles, alguém tem que ter alguma coisa pra atingir eles, cara, senão dá merda. Senão aí entra esse ritmo de ditadura, entendeu? Que é o que estão tentando implementar hoje no Brasil, infelizmente. Né? Então, porra, eu sou política brasileira, cara. Eu particularmente acho difícil a ver como o cenário já está formado entrar um cara de extrema direita no poder. Primeiro que eles estão sabotando todo mundo que eles podem. E segundo que, tipo, assim, vamos ser sinceros. Se você não reconhece os erros do Bolsonaro, é porque tá emocionado. Assim, então uma pessoa emocionada, que não concorda, que acha que é perseguição política assim. O cara errou pra caraca, né? Ele particularmente, aí é uma coisa minha, ele deu muito ouvido para pastor evangélico, em especial o seu Malafaia. O resultado foi isso aí que aconteceu com ele, entendeu? Ele, cara, tudo que não era para ele fazer, ele fez, entendeu? Ele incentivou política afirmativa para tentar se reeleger, entendeu? Ele é o presidente da direita conservador que mais aprovou lei feminista. Cara, que conservador é esse aí? Que família que esse cara defende? Deus, pátria e família onde? Só se for dele, entendeu? Então assim, não deu certo, cara. Essa é a verdade, entendeu? Outro erro dele que eu falo que foi um erro grave, que foi boçal, foi esse negócio dele querer dar um jeito de cortar pensão de
família de esposa de militar, entendeu? General, essas paradas. Cara, tipo assim, ele foi militar, cara. Ele foi militar, entendeu? E ele não entende, parece que ele não entendeu o jogo, ele levou as coisas pro coração. Então a gente vê, cara, que a nível da política brasileira, ela é um meme ambulante. Ela, tipo assim, a gente não tem, opções, entendeu? Então tudo realmente se encaminha, ao meu ver, mesmo que por uma, como é que eu vou te falar? Mesmo que assim não fizessem nada assim para poder parar a direita, cara, eu acho que dificilmente a direita voltava pro poder. Sinceramente, porque a direita é extremamente dividida. Eles podiam abraçar a nossa comunidade. Eles escolheram ficar com um papinho de conservador de família, que homem quer homem assumir mulher, que não sei o quê. Cada homem ele assume a mulher que ele quiser, cara. Se ele quiser assumir mãe solteira, ele assume. Se ele quiser assumir coroa, ele assume. O problema é do cara. Entendeu? O problema é do cara. Entendeu? Ninguém tem nada com isso, não. Eu sou muito sincero, entendeu? Essa parada de pessoal achar, pensar, querer opinar, querer usar dados, estatística, Bíblia, para poder ficar regendo a vida de uma pessoa, cara. A gente tá em 2026, cara. A gente não tá em 1800 não, cara. Então, assim, você vê que é uma sucessão de bobagem que a direita faz e pelo visto vai continuar a fazer para poder impor as ideias dela, entendeu? Então isso aí, cara, ferrou a direita, ela conseguiu a proeza de se dividir mais ainda. Tipo assim, quando tu acha que ela não vai ter um novo racha, ela consegue. Tipo, a gente hoje tem uma uma direita, não vou nem falar cética, né? Vou falar assim, uma direita conservadora cristã. A gente tem vamos dizer assim, muita aspas, tá? Uma direita masculinista. A gente tem uma direita política partidária, pró-armamentista. A gente tem uma direita mega corporativista. Cara, a gente tem várias direitas no Brasil. Eu nunca vi um negócio desse. Para tu ver como é que a direita ela não se ajuda, entendeu? Ela não tem aquele bom senso e aquela ideia bem complicada que a esquerda fez em 2022, que é tipo assim, ó, vamos botar nossas diferenças de lado e vamos votar no mesmo candidato, porque a gente tem que tirar esses caras do poder. Porque se esses caras ficarem mais 4 anos vai dar merda, entendeu? Então a gente tem muitas direitas, cara. Então assim, infelizmente, eu particularmente acho que mesmo em condições de pé de igualdade, com o povo podendo escolher, eu acho muito difícil, entendeu? Até os próprios conservadores, eu acho que o cara, quando ele começou a pensar por ele, a ter senso crítico, né? Mais senso crítico, eu acho muito difícil que esse cara ia ganhar, entendeu? Eu não acho que o Flávio Bolsonaro ia ganhar, não. Olhando assim o cenário, vendo como é que tá a situação aí, entendeu? Era mais correto a gente ter um cara de centrão no segundo turno, tá? Era o mais óbvio, entendeu? Contra o Lula, entendeu? No cenário real, eu tô falando no cenário real, porque, assim, e aí tem aquele outro problema, que nós dois somos do meio cristão evangélico, né? Aquela coisa de ficar doutrinando o povo dentro da igreja para votar no candidato que eles querem. Cara, as pessoas hoje tem existe uma coisa que eu acho que esses retardados aí, desses líderes religiosos não prestaram atenção, que se chama internet, né? Mas eu explico aqui no vídeo de novo para você postar. Cara, internet não é só para você ficar vendo TikTok, não, porra. Não é só para você ficar vendo reels de Instagram, não, cara. Internet, cara, é para uma série de coisas, porra. As pessoas parecem que são meio lesadas. Elas botaram na cabeça que
que como se não houvesse nada, que tudo é fake news, cara. Não é assim não, pô. Então, assim, os caras vai lá. Eu mesmo sou um. Pô, eu tô na igreja. Eu quero assistir um culto, tá entendendo? Pô, não, eu quero ir pra igreja hoje, tô precisando assistir uma palavra, ouvir uma palavra, ficar de boa. Bom dia. Ficar de boa. Aí, pô, tu chega na igreja, 15 minutos de culto, o cara fazendo um monte de alegoria, de associação à igreja, que o PT, que o não sei o que é a esquerda. Cara, eu quero assistir o culto, cara. Eu quero ouvir uma palavra, uma mensagem lá, um João 3,16, entendeu? Uma mensagem lá, uma passagem bíblica, entendeu? Para reflexão. Cara, eu não tô nem aí, mano. Quando eu quero exercitar minha fé, eu tô afim, cara, na verdade, de exercitar minha fé. Eu não tô afim de saber se o Lula, se o PT, se o Flávio Bolsonaro. Então a direita conservadora cristã, ela tá se sabotando, tá? O povo vai fazer voto de revolta de novo. Que é um bando de burro. Não entendo, eu não consigo entender os nossos líderes religiosos, sinceramente. Então, assim, porra, aí tu chega, cara, na igreja e fica bolado, cara. Então, é o que eu vejo. E por fim, eu vou terminar aqui, cara, sobre a economia do Brasil. A inflação vai aumentar, isso é culpa do Lula, sim, mas também é muito culpa do que o Bolsonaro fez para tentar se reeleger, entendeu? Fazer baixa disso, baixa daquilo, que não é baixa na verdade, né? Você segura os preços para passar aquela leve sensação que você vai, que se aquele cara se mantiver no poder, você vai voltar a ter poder de compra, entendeu? Então basicamente é isso que acontece. Então a inflação para o ano de 2027 vai disparar, tá? A tendência é disparar, não vai melhorar, tá? Vai ficar muito complicado viver no Brasil, tá? Isso é uma realidade. Qualquer pessoa que pare e pensa e vê o que está acontecendo já chegou a essa conclusão. Não interessa quem vai ficar no poder, entendeu? Porque assim, ó, tem dois cenários para eu poder parar aqui esse áudio aqui. Dois cenários possíveis. Se o Lula se mantiver no poder, ele vai ter que fazer o brasileiro sangrar mais ainda para poder dar a falsa sensação de que a inflação subiu, mas não subiu tanto. Mas na verdade você vai sentir ela em algum lugar. Ou você vai sentir ela nos bens passíveis. O que é bem passível? Carro, entendeu? Celular, isso é bem passível, tá? É coisa que você tem por um tempo e depois você se desfaz. Ou vai ter essa inflação nos bens ativos, entendeu? Tanto que eu falo de experiência própria, cara. Eu tenho um investimento de imóveis que, assim, eu tava só pagando as mensalidades normais. O banco ligou pra mim, eu fui na agência e a mulher falou assim, olha só, a gente vai, eles não falam, né, na tua cara, mas se você tem um mínimo de estudo de economia e de investimento, você vai perceber. Então ele falou assim, olha só, o que está acontecendo? A gente precisa ter uma segurança de que vamos dizer assim, a construtora vai entregar os teus investimentos, os teus imóveis que você está pagando aqui, né? E que se acontecer alguma coisa, seja erro nosso, a gente tem como se ressarcir na hora o valor que você investiu até o momento. É isso. Então, cara, a verdade é uma só. Eles estão com medo porque eles sabem que essa porra vai dar merda. Então eles já estão tentando já se resguardar. Agora, tudo que você compra, principalmente de bem ativo, tipo apartamento, casa, terreno, vamos dizer assim, empresa, né? Empresa física, né? Cara, você tá tendo que pagar seguro. Você tem noção do que é isso? Isso é pra você já entender que vai dar merda. Que vai dar merda com força. Então, assim, infelizmente a tendência é piorar, tá? Essa é a conclusão que eu tive sobre o mercado brasileiro, sobre o cenário do Brasil. Cara, não vai melhorar, vai piorar e vai piorar muito. Então, em resumo, é isso, cara. O que tá acontecendo hoje é isso. A gente não tem mais garantia de nada, entendeu? E a gente tem por fim, não precisa nem botar esse último áudio aqui, a gente tem por fim aquela questão da iminência de guerra. A gente tá vendo que não tem garantia, então meio que hoje quando se faz investimento aqui, tudo tem que pagar seguro.
Eu fico assim, pô, se o próprio banco de investimento está pedindo para você pagar seguro, é porque ele mesmo não se garante, entendeu? Ele mesmo não te dá garantia de que você vai ter esse retorno, entendeu? Então aí que a gente vê que começa a dar ruim, entendeu? Por isso que fica evidente que vai dar muito ruim mesmo, cara, no Brasil. Vai dar muito ruim. E assim, não espere se mudar o presidente, porque vai dar ruim do mesmo jeito, entendeu? O máximo que as pessoas vão ficar fazendo é sustentando narrativa. Não, porque o último governo foi uma merda, não sei o que, não sei o que lá, e agora a gente tá tendo que consertar de novo o Brasil. Cara, o Brasil já tá quebrado, entendeu? É aquelas paradas que eu falo pra caramba, cara. Tipo assim, ninguém na verdade vai chegar e falar assim, estamos quebrados, não tem dinheiro mais para nada, não tem mais para nada. Tanto que tu vê eles cortaram muito de verba de investimentos em forças armadas, segurança pública, tipo, pra poder botar em fundo eleitoral, cara. Entendeu? Para tu ver que é assim que tu vai pescando, que não tem dinheiro, que o Brasil, que o país está totalmente quebrado, entendeu? Pô, irmão, fala comigo. Vamos fazer aqui a parte 2, né? Eu falei sobre questão política e econômica, eu vou falar sobre agora que eu vejo como mercado ou relacionamentos. Cara, eu vou abordar aqui, antes de entrar no assunto, né, com força, o seguinte. Eu vejo que a machosfera, né, de um modo geral, ela abraçou uma ideia muito resultado de 3 fatores: TikTok, Instagram e influencers, né? A gente vê muito reels, muito vídeos de TikTok, né? Muitos influencers, né? Pegarem pessoas ou nichos ou locais e dali criar um conteúdo construindo toda uma narrativa. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que leis misândricas, coisas desse tipo estão aí. A gente sabe, tá aí sim. Só que a gente precisa entender o seguinte. Você, né, que é de um outro estado, eu não tenho vergonha de falar, eu sou do Rio de Janeiro. Nós temos que também fazer uma análise pela ótica do nosso estado, pela realidade econômica e o local ou região que a gente vive, ou mora, ou frequenta, né? Por motivo de trabalho ou simplesmente porque vai e tem o hábito de estar sempre naquele ambiente. E um dos problemas que foi criado por esses 3 pilares, né, que aí influências a gente fala, eu posso falar de youtuber ou não, porra, cara, vem muito também de querer expor uma realidade, né? Então, assim, a realidade de relacionamentos que tem, sei lá, no Rio Grande do Sul, né, sobre aquelas meninas lá, né, LCR, né, e é totalmente diferente da realidade das mulheres do Acre, que é uma realidade econômica diferente, mais difícil, mais complexa, mais sobrevivencialista, né? Então, eu vejo que eles criaram um problema. E também, cara, uma coisa que eu aprendi, que eu acabei chegando a essa conclusão sobre a questão dos relacionamentos. A gente também precisa, nós como homens, também ser sinceros com nós mesmos. A gente sabe que, porque o homem quer arrumar uma mulher mais nova, não sei o que, janela biológica, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá. Tudo bem. Eu acho muito legal esse discurso que os youtubers fazem, muito maneiro, né, muito forte, né. Eu acho interessante que é o seguinte, né, a Red Pill, ela fala uma verdade que eu concordo.
Não tem como você ser, por isso que eu sou muito contrário, eu sempre vejo com desconfiança quando a gente vê muito criador de conteúdo da machosfera fala assim, ah, eu sou Red Pill e sou cristão. Cara, isso não existe. A Red Pill, MGTOW, Black Pill, acho que até o Puazeiro, né? A Purple Pill, né? E até agora as criadoras de conteúdo, Red Pill, né? Eu acho que esse povo está misturando e está confundindo as coisas. Porque se você pode ser sim um Red Pill que se leva por alguns preceitos de comportamento cristão, mas não tem como você ser um Red Pill e um cristão praticante. É logicamente impossível. Tu pode até dar um vídeo resposta sobre isso. Por quê? O Red Pill, ele não prega a favor do casamento. O MGTOW não prega a favor do casamento. O Black Pill também não prega a favor do casamento. Assim como os PUAs, né, tal da Purple Pill, também não prega a favor do casamento. Então, quando eu vejo criadores de conteúdo, como o cara lá do Café com Teu Pai, o Bruno Gliebe, né, o Ricardo Tomé, né, falarem sobre essas questões e aí englobar a questão do relacionamento e casamento, eu digo, eles não são dessa classe. Eles são da classe mais purple. Né? E aí eles pegam pitadas, né, de Black Pill, que fala muito sobre aparência, questão financeira, localização de onde você vive, a questão racial que é brutal, que é uma realidade que muita gente não gosta de tocar no assunto porque sabe que é desanimadora, os níveis de aparência, né? Então esses caras pegam pitadas, igual o Bruce Cavaleiro, o Solitário, né? Esses caras pegam pitadas dos outros nichos e englobam naquele princípio ou ideia muito cristocêntrica. Então, assim, eu vejo dessa forma que não estou contra eles, né? Eu gosto de ver as análises deles, mas eu falo, cara, não tem, é inviavelmente impossível. O que na verdade eles precisam ser é tipo assim, ó, nós estamos aqui para falar a realidade pela nossa percepção e conclusões. Por quê, cara? Aonde você consegue usar a Red Pill como um mecanismo de defesa para você mesmo? Cara, eu vou bater logo de cara. Igreja evangélica. Se você for fazer a avaliação, é o local que mais prega hipergamia. E eu falo, muita gente não gosta de ouvir isso, cara. O ambiente socialista é a igreja evangélica. É só você ver. Você vale muito mais pelo seu status social que você ganha, né? E em alguns casos sim, a tua aparência conta. E sim, a tua cor de pele também conta. Do que uma questão meritocrática. Não tem meritocracia dentro de igreja. Eu vou até falar depois no próximo tópico sobre essa questão de quem fica defendendo muito a meritocracia. E eu vou falar onde ela é real e onde ela não é real. Então, quando nós falamos de relacionamentos, a Red Pill está aí hoje para fazer você ter duas situações: luta ou fuga, né? Ou você foge e aí você vai para uma linha mais MGTOW, que você não está impossibilitado de arrumar mulher, não é isso, entendeu? Mas você vai ter que ser sincero com você mesmo. E vai ter que aceitar aquela ideia, né? Franca, bem franca, né? Tipo, é isso ou não é? É realidade ou não é? Então falta a nossa machosfera ter o bom senso de perceber isso. E, cara, quando a gente vai pra Red Pill, é isso aí, entendeu? É a realidade dos relacionamentos, e você sabe muito bem que onde você está se metendo, né? O cara que é digital, eu falo que hoje eu sou um cara
que eu sou mais redipilado do que migtal, né? Até porque eu vi que pra mim assim também não dá. Acho que o cara que é migtal, é, eu acho que migtal acho que é mais uma. Eu acho que é uma fase que você entra da vida, que um homem entra, e eu vejo que o migtal ele é muito mais pro cara que teve muitos relacionamentos, se envolveu com muitas mulheres, tirou, adquiriu experiências, pode ser pai, pode como não ser pai, não ter tido filhos, e ele simplesmente cansou daquilo ali, ele escolheu seguir a vida dele, e é investir, curtir, viajar, passear, e é isso. Então eu vejo que o migtal, ele é isso. Então, assim, o cara que se divorciou pode ser migtal depois de ter sido casado? Eu acho que pode, sim, uma boa. O cara que nunca se relacionou na vida, em relacionamentos, não falo em questão de intimidade, nunca entrou em relacionamento, só ficou com mulheres e saiu por aí, ele pode cansar disso tudo e virar migtal? Pode. Um cara que se relacionou, não deu certo, pode. Então veja dessa forma. Eu acho que o migtal já é uma fase da vida que o homem ele realmente ele abandona todos os princípios, os princípios não, digo assim, toda aquela construção social e segue o caminho dele, ele se apega aos princípios do que ele crê. Se é cristão, se é espírita, se é kardecista, se é do Islã, não interessa. Ele escolhe simplesmente viver a solitude dele e seguir em frente. Então, eu vejo dessa forma. Já a Black Pill, ela é. Eu me identifico muito com ela, por quê? E eu não. Apesar que eu falo assim, cara, eu tomo doses de Black Pill, mas eu não considero um cara redpilado. E eu sou muito sincero. Por quê? Cara, vamos ser sinceros. Sobre a questão de aparência e fisionomia do brasileiro. Cara, o brasileiro em si não é bonito, não, cara. Então as pessoas, por isso que eu falo, esse que é o problema dos influencers. Eles pegam aquelas garotas blogueirinhas que fez um monte de procedimento estético na cara e que diz que aquilo ali é a realidade do Brasil, né? Sendo que são mais 30 a mais, 40 a mais. Cara, aquela amostragem que é tirada, ela pode ser uma percepção que você vai ter que filtrar, porque você tem que ouvir o que os caras estão falando dos criadores de conteúdo, e aí sim você vai lá pelas suas experiências e filtra. Você faz uma análise e observação, que aí você tem que se basear nos ambientes que você se frequenta, nos locais que você frequenta, o seu local de trabalho, se você vai à igreja, a sua vizinhança, os locais que você passa diariamente. Aí sim você vai conseguir ter uma percepção para ver se está casando aquilo ali que, o, que os criadores de conteúdos estão passando. Então, é basicamente isso. E por que eu falo que eu bebo da Black Pill? Por que eu não nego ela? Porque como a gente sabe o nível de aparência do brasileiro, não é isso que os influencers mostram. Ali são amostrados, assim como os caras fazem igual aquelas entrevistas dos 10k, 20k por mês. A gente sabe que tem muita montagem, mas também que ali são regiões, como eu falei, locais e regiões do Brasil, cara, que às vezes não reflete, tipo, não reflete o local onde eu vivo no Rio de Janeiro, não reflete a realidade do cara lá do Acre, não reflete a realidade do cara lá do Pará, não reflete a realidade do cara do interior do Espírito Santo, não reflete a realidade do cara que mora no subúrbio, nos complexos em Curitiba. Não reflete. Ali são locais e ambientes que você tem um nicho, um círculo social, um grupo de pessoas ou profissionais que vivem naquele ambiente, que estão solteiros ou não, se divorciados ou não, que tem um status financeiro. E aí o cara se acostuma com aquilo. E aí ele vai mandar real. Ele vai falar, o cara tem que ganhar isso. Entendeu? É diferente de tu chegar e pegar, igual aqueles vídeos daquele. Aquele mosquitão, e aí você chega lá, não, o mosquitão falou que ele foi no baile de favela, né? E a menina, tu vê que a garota é a pardinha, aquela garota, o sub-5,
né, Five, Sub 5, né, e falou que o cara tem que ganhar mais de 20k por mês. Cara, esquece. Esquece, isso é mentira. A menina tá querendo viver uma realidade que a gente sabe que a mulher é muito consumista. E aí ela vai viver uma realidade que ela vê das influências. Cara, não é isso, a realidade não é assim. Então tem esse problema. Então eu bebo da Black Pill porque eu falo para alguns amigos aqui, eu falo, cara, né, que conhecem um pouco do conteúdo, que passaram a acompanhar o conteúdo, né? E aí falam, pô, mas tá assim, tá assado. E a gente olha aqui em volta e vamos supor, só tem mãe solteira, só tem mulher divorciada, só tem. E as garotas que não têm filho querem fazer uma porção de exigências. Porque as garotas bonitas, né, que tem um nível de aparência X, os caras que pegam ela, só que é tudo cara destacado. Assim, mas eu fui e falo, cara, isso é o reflexo do momento que a gente vive no país. E é o que tem. Eu falo para os caras o seguinte: é igual seleção brasileira. Convocação. É o que tem disponível para a gente levar ou para a gente entrar em campo. E aí ver se vai conseguir dar um resultado. Então, como eu até te trouxe a experiência do Thalys, eu tentei jogar o game, né? Tentei jogar o game. Mas por que eu tentei jogar o game? Porque eu entendi que aonde eu vivo é o que tem disponível para relacionamento. Eu não vou achar a garota branca, linda, dos olhos claros, do cabelo bom, né? Nível Zona Sul do Rio, aqui onde eu moro, no bairro que eu moro, que é um lugar que é um bairro pobre. E se eu achar, pode ter certeza que ela está num outro patamar de relacionamentos. Que ela teve caras ali, ou tem caras ali que tá com ela, que tá ficando com ela, que proporcionam experiências que eu, mesmo com a realidade que eu tenho hoje financeira, não vou conseguir proporcionar. Isso é uma realidade. Em cima disso, a gente vai ter outra questão. Então por isso eu falo que tem que beber da Black Pill. O cara ele não precisa ser fatalista. Tudo é coping, não sei o que é coping, religião é coping, não sei o que lá é copy, 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 é copy. No final o cara se quita, né? Porque ele simplesmente desistiu de viver, né? Só que não, você tem que saber que certos copings eles estão ali porque eles são maus necessários. Então, com relacionamento, mulheres que você vai se relacionar, o cara fica mandando muito assim, não, eu saí com a mulher, eu só peguei a mulher, mas eu vi que ela é mãe solteira, eu pulei fora. Eu fui ver não sei o que. Cara, eu vou até falar um outro tópico, quando eu falo de meritocracia, também vou abordar uma coisa sobre certos criadores de conteúdo. É uma solteira e saiu não sei o que. Mano, os caras falam como se a mulher que estivesse, tipo, saindo, a mãe solteira que estivesse ficando, fosse a Virgínia. Como se a mãe solteira que estivesse ficando fosse a Giovanna Eubank, a Cris Viana, a Sharon Menezes, a Isa, a Gisele Thier, né? Eu tô falando mulheres aqui top de linha, assim, nível de aparência. Se fosse uma coroa mil, tipo a Viviane Araújo, né? Que se cuida, que treina, a Adriana Bombom. Eles falam como se as mulheres fossem esse naipe de mulher que eles pegaram, que eles rejeitaram, né? Simplesmente porque ela é mãe solteira. Simplesmente porque ela é 40 a mais. Não fiquei com ela porque ela é 40 a mais, eu não fico com mulher 40 a mais, eu só mulher 40 a mais, é só leitar e ghost e não sei o que. Cara, aí tu vai lá e vai dar uma sondada na pessoa, né, que o cara tá saindo, tá se relacionando, né, a mulher que esse cara tá se envolvendo. Tu vai lá e dá uma sondada, só pra saber qual é. E aí, cara, acontece uma coisa que eu fico assim, embasbacado. Que é o quê? A mulher não é bonita. A mulher às vezes é sub 5. A mulher às vezes não tem shape. A mulher às vezes não é nem de fisionomia, aquele perfil de fisionomia europeia.
a mulher é pardinha, ou é preta, e o cara fica vendendo como se ela fosse a mulher top de linha. Por isso que eu falo, os caras que falam muitas vezes na internet, eles estão mentindo. Porque eles é só, cara, tipo, é só você olhar para a cara do cara, para a feição do cara e você ver se ele realmente está pegando esse tipo de mulher. E aí entra aquela realidade que muita gente não gosta de falar sobre a questão de você ficar com uma solteira. Cara, pra gente, na realidade, a gente vive, nós somos pobres e tal. Mano, a mãe solteira que tem pode ser bonita pra caraca, mas ela só tá contigo porque ela é mãe solteira e às vezes você tem algum tipo de provisão, capacidade de provisão que é interessante pra ela. E aí ela vai trocar isso por sexo. E muitas das vezes o cara, a mãe solteira já deixa bem evidente que ela não quer ter mais filho. Porque ela já teve um ou dois filhos, três filhos de outros relacionamentos e ela se arrebentou a cara e ela não quer, porque ela já tem um gatilho na cabeça dela que se ela tiver um filho com você, a tendência é você fazer o mesmo. E, cara, você vai acabar fazendo a mesma coisa. Entendeu? Você vai acabar largando essa mulher de mão e aí tá a mulher lá criando três, quatro filhos, né? E aí, cara, aí é muito fácil também, tá? Não tô sendo misândrico, mas eu tô falando realidade que eu fui aprendendo e vendo comigo, onde eu vivo, entendeu? Então aí é muito fácil a gente chegar e falar, tá vendo? Ela que é irresponsável, ela que não quer compromisso com nada, ela que não presta, ela que é isso, ela que é aquilo. E, cara, às vezes não é isso. Muitas das vezes, cara, aí a gente vai estar, a pessoa que você vai se relacionar é o que tem disponível. Ponto. Fim. Acabou. Fim do assunto. Entendeu? Então, os relacionamentos no Brasil, a gente precisa ser sincero e entender. A gente não pode se medir pela régua desses caras. A gente tem que olhar o ambiente, a realidade, o local que a gente vive e chegar à conclusão e dizer: é assim, não é assim, é desse jeito e não é. Ah, pô, irmão, eu vejo aqui, para mim não tem jeito, eu vou seguir, vou ser militar, vou guardar dinheiro, vou fazer investimento, vou cuidar de mim, vou dar um jeito de meter o pé desse local, de meter o pé do estado, para ir para um estado relativamente melhor, então vou embora do país. Meu camarada, beleza, você entendeu que na sua concepção, no seu entendimento, você acha que consegue, pelo menos em termos de relacionamento, alguém melhor. Boa sorte. Mas se você está inserido em subúrbio, favela, local de classe média baixa, emergente, enfim, mano, as mulheres que tem são essas. Infelizmente, as mulheres já estão contaminadas, assim como os homens estão contaminados com essa cultura da pegação. Então, muitas das vezes você vai arrumar uma mulher, vai achar uma mulher que é parceira, que é fechamento, e, cara, a mulher já tem muita experiência de vida. E aí é uma decisão sua. E aí você tem que estar em paz com a sua decisão e não se permitir ser impactado com a decisão externa, de pessoas externas, que vão falar: ah, mas você podia arrumar alguém melhor, você podia isso, você podia aquilo. Você vai ter que estar de boa. E tá tudo bem. Entendeu? Então, basicamente é sobre isso. Então, hoje eu tenho essa conclusão. Relacionamentos ou envolvimento, relacionamento rápido, enfim, leitar de gosto, seja lá como é que tu queira falar, como cada um queira falar, é isso. Você tem que observar dentro da ótica do local e da realidade que você vive. Se você ficar se baseando pelo que você vê de Instagram, de TikTok, de Facebook, de YouTube, de Twitter, de Bramble, sei lá da onde você vê vídeo, você vai quebrar a cara. Porque quando você for ver o que os caras estão falando e você for ver aonde você vive, a realidade não bate, a conta não fecha. E aí é aí que entra aquela questão que eu falo: aí não tem jeito, o cara vai ter que quebrar o gelo e interagir para saber o ambiente que ele tem. Assim eu fiz para saber o ambiente que eu estou inserido, o tipo de mulheres se eu acho que vale a pena só ficar ou só me envolver. Assim eu fui vendo como eu sou enxergado pelo público feminino, que nível eu sou classificado, e por faixa etária também, como os certos públicos femininos me veem. Assim eu fui vendo
como sou enxergado, se realmente assim, eu vivo num lugar que as pessoas não ficam comigo porque eu sou negro. Não, eu vi que é muito subjetivo mesmo. Onde eu vivo é muito subjetivo mesmo. Assim como tem mulheres que falam, cara, eu já tentei ficar com caras negros, mas eu nunca fui escolhida. Porque eu. E às vezes a mulher é uma mulher mediana. Ou acho que assim, de 0 a 10 a mulher nota 4. 4, 5. É subfrágil. Mas se você for olhar o todo dos homens que tem naquele ambiente, cara, são todos five sub 5 um ou outro, que é o norme, que é o nota 6. Aí dois ou três ali que são nota 7, 7,5. Mas esses que são 7, 7,5 são os que estão pegando todo mundo. Ou os caras que tem, que as mulheres dos caras são de outros locais. Então, a realidade é essa. Ainda assim eu vejo que não vale a pena. Então, cara, segue teu rumo. Agora o que não dá, o que eu vejo hoje é que os caras toda hora fazem conteúdo, porque a mulher tá assim, porque a mulher tá assado, que a mulher desse jeito, que a mulher daquele jeito. Cara, isso aí todo mundo já sabe como tá o mercado de relacionamentos. E a gente sabe que todas as mulheres estão falando que não tem homem no mercado, não tem homem de atitude, não tem homem disso, mas a gente sabe por que que não tem. Porque o cara entende que se ele se relacionar, dependendo do tipo de mulher ou do perfil, da personalidade da mulher, ele vai quebrar a cara. Ponto. É isso que vai acontecer. Então falta esse bom senso nos caras e na comunidade da machosfera em saber jogar dentro da realidade que vive. Por isso que eu acho uma palhaçada de hipocrisia, certos criadores de conteúdo, que você olha pro cara e você vê a máscara do cara, e você vê, irmão, esse cara não pega essa mulher que ele tá avaliando nem daqui a 1000 anos. Ele pode ter 50 vidas que ele nunca vai pegar aquela mulher que ele tá avaliando o conteúdo dela. E se ele pegar, amigo, é GP, é do job. É sobre isso. Então a gente tem que saber jogar o jogo do jeito que tá. Ou se envolve sabendo que tem certos riscos, ou não se envolve e segue sua vida. E tá tudo bem. É sobre isso.